Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, 21 de outubro. O Jornal da TV Tati já está no ar. Veja os destaques desta noite. Alternativas para economizar. Brasileiros preferem reunir amigos em casa para gastar menos. Investimentos no Tesouro Direto chegam a 8 bilhões de reais em agosto. E Receita Federal notifica empreendedores que têm pendências com o Simples Nacional. O Jornal da TV Tati está no ar. Você é o tipo de pessoa que escolhe sair para comer ou gosta mais de fazer algo em casa? Uma pesquisa feita pela Serasa mostra que mais da metade dos brasileiros preferem reunir os amigos em casa para economizar. A Letícia está de casa nova e ela faz questão de ter um armário cheio de guloseimas, cafés e, claro, muitos snacks. Parece ser desnecessário para muitos. Para ela, é motivo de economia. Desde que a gente se formou na faculdade, a gente gosta de ter a oportunidade de ter lugares mais intimistas para se atualizar. Querendo ou não, os lugares que a gente escolhe são muito bonitos, é muito gostoso, mas acaba ficando caro, principalmente para um casal ou quando a gente pensa num grupo maior de pessoas. Para economizar ainda mais, ela gosta de trazer os amigos para curtir em casa. E com isso, ela também investe em eletrodomésticos. A última aquisição foi essa cafeteira. No início só tinha 2 coisas de cada, mas aí depois que a gente começou a ter essa oportunidade de receber mais pessoas em casa, a gente foi ampliando. Então agora a gente compra mais pratos, compra mais taças, mais xícaras, um jogo de talher diferenciado para receber as pessoas. Então é um investimento, mas que é muito gostoso de fazer uma mesa posta. E a gente sempre deixa alguma coisinha, porque nem sempre é planejado, né, receber as pessoas em casa. Uma pesquisa inédita do Serasa mostrou que 50% dos brasileiros preferem fazer aquela reunião com os amigos em casa, claro, ao invés de sair. Sabe por quê? Para economizar. Na hora de economizar, aí a imaginação vai longe. Uma dica legal são esses petiscos que a gente consegue comprar nos supermercados. Esse pacote de batata tem 400 gramas, serve muita gente e sai por apenas R$20. Apesar disso, é preciso ter um planejamento para não ficar apertado no final do mês. Hoje, de 50, sair, você ir no cinema, ir num bar, no restaurante, fica mais caro de 50% a 70% do que você fazer um evento dentro da sua casa, com amigos, com famílias, né? Não que você não possa fazer isso, você pode, porém, no mês você se planeja, né, financeiramente para isso, coloca lá na sua planilha de controle ou qualquer outro controle que você tenha, um aplicativo. O ideal é você recebe o seu salário no início do mês ou no final do mês e planeja ele para o final pro restante do outro mês, né? De fato, principalmente sendo eu e meu esposo, então a gente gasta sempre 2 vezes quando a gente sai. A gente vê essa economia e a possibilidade de desfrutar mais do preço que a gente gastaria. Então, por exemplo, se a gente vai no restaurante, né, tomar um vinho, é um preço que é praticamente o dobro do que a gente paga assinando um clube de vinhos ou comprando no mercado. Então, a gente tem essa possibilidade de aproveitar mais, gastando, às vezes, a mesma coisa ou até menos. E a Receita Federal está notificando os pequenos negócios que estão com pendências com o Simples Nacional. Os empresários precisam ficar atentos porque a Receita Federal já notificou quase 2 milhões de empreendedores e empresas sobre a quitação do Simples Nacional, pessoas que estão com débitos em pendência com a Receita. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Ricardo. Ricardo, antes eu gostaria de perguntar o que é o Simples Nacional, né? Certo. Daniel, primeiramente, uma excelente tarde ou noite aí, quem estiver escutando. O Simples Nacional nada mais é do que um regime simplificado de apuração dos impostos, onde se junta todos os impostos e recolhe ele através de uma única guia, por volta de dia 20 ali de cada mês, e ele é para empresas que faturam até 400 mil mês, que dá uma média de 4 milhões e 800 por ano. Então, se você fatura mais do que isso, você já não pode estar dentro desse regime. Mas é um regime simplificado de recolhimentos de impostos. E quais são os benefícios da empresa que estão inseridos nesse regime tributário?
Bom, o primeiro benefício que eu entendo é uma redução nos encargos trabalhistas. Ele acaba beneficiando, né, as empresas a admitirem funcionários, empregarem funcionários, então por isso que tem esse benefício. E além disso também entendo que recolher um único imposto, né, uma única DARF, que vai estar lá todos os seus impostos. Mas a gente costuma dizer que todos os negócios têm que ser feito um planejamento tributário, porque às vezes o simples nem sempre é o melhor. Então a gente precisa sempre estar estudando entre as opções que temos, que é o lucro real, o simples e o lucro presumido. E assim, as empresas que não fizeram essa quitação até o fim do ano, elas vão ser excluídas desse regime tributário e, além dessa penalidade, isso pode prejudicar um pouco a questão financeira das empresas? Certo. Imagina que, dependendo do caso, pode ter um aumento de carga tributária, tipo de, sei lá, 40%, 50%. Então, vamos supor que o contribuinte pague ali R$10.000 de imposto todos os meses. Então, a gente está falando que ele vai passar a pagar talvez 14, 15 mil por mês. Então, é um aumento relevante. Se a gente for fazer uma conta anual, 48 mil por ano, 50 por ano, 60, enfim. Cada caso é um caso, mas assim, a gente costuma dizer que tem que ser feito um planejamento tributário. E aí buscar um profissional capacitado, uma contabilidade estratégica que vai ajudar ele a resolver esse problema. Para micro e pequenos empreendedores que têm uma carga tributária um pouco menor, como que pode fazer para saber se está pendente, como que faz para poder fazer essa quitação? E para quem tem uma carga tributária maior, também talvez seja preciso pedir ajuda, né? Sem dúvida. Se você tem dúvidas se você está devendo algum imposto, você pode acessar um portal da Receita Federal chamado ECAC. Neste portal vai ter lá uma situação fiscal que você pode avaliar todos os débitos tributários que tem no seu negócio. E aí, a partir disso, você vai conseguir realizar algumas opções de parcelamento. Cada parcelamento tem a sua devida regra. Existem, por exemplo, vamos supor que você já fez um parcelamento e aí você desistiu, aí você vai ter que pagar um pedágio, que eles chamam 10% do valor do débito. Então, se o cara deve R$200.000, vai ter que pagar 20 mil para poder conseguir fazer um novo parcelamento. E assim, se um terceiro e quarto. Então, a Receita Federal, ela permite parcelar. Mas se você parcela e fica desistindo a todo momento, isso também te gera mais ônus. Então, ou seja, aumenta o teu imposto e o teu desembolso de caixa. Então, você, empreendedor que não está em dia com seus impostos, com o Simples Nacional, você tem até o final do ano para regularizar a sua situação. Então, entre no portal da Receita Federal ou peça uma ajuda especializada. Até o final do ano, você tem aí um tempinho para poder regularizar os seus encargos e as suas dívidas tributárias. Daniel Barbosa, de São José dos Campos, para a TV Tati SBT. Vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco tem previsão do tempo e a gente fala também sobre investimentos no Tesouro Direto. Os investimentos no Tesouro Direto chegaram a 8 bilhões de reais em agosto, o maior valor da série histórica. Por outro lado, os resgates somaram mais de 12 bilhões de reais, também o valor mais alto até agora. Nada mais, nada menos que são os empréstimos que o governo faz via Bolsa de Valores, né? O empréstimo que ele emite tipo uma nota promissória, esclarecendo para o público, né? Uma nota promissória, e que quando você tem o direito de ir lá e comprar esse título. E aí tem uma remuneração que o governo paga em cima disso, né? Você pode fazer por uma corretora de valores, né, que é uma empresa que faz essa corretagem, sem intermediação, e aí você faz a classificação do tipo de renda que você quer, que é renda fixa, isso, né, considerada como renda fixa, e você escolhe o título do governo que você quer comprar. E aí o prazo, porque tem títulos que têm prazo, tem título que ele tem uma remuneração que é um índice inflacionário, mais uma taxa de juros, enfim. Ele tem toda essa diferença. O que acontece? As pessoas vão investir no Tesouro Direto porque houve um aumento da Selic. E geralmente esses títulos eles estão muito atrelados à taxa de juros Selic, que é a taxa que o governo faz para controlar a economia. Então, se aumentou a taxa de juros, as pessoas vão alocar mais capital nesse título porque ele tem menos risco. Então, é uma garantia que você vai ter um retorno sem correr um risco maior. Esse resgate no período pode ser que as pessoas estejam resgatando e comprando a um preço maior, a um valor maior, né, ou uma taxa de remuneração melhor, porque ele é muito atrelado geralmente a isso.
Então, ou pode ser que as pessoas estejam utilizando esse dinheiro para saldar suas dívidas, enfim, ou alocando para um outro tipo de ativo, né? Comprando ações, renda fixa, como LCAs, LCI, letras de crédito agrícola, letra de crédito rural, enfim, todas essas outras questões. Agora a notícia é para quem está procurando emprego. Em Caraguá, o Hospital Regional do Litoral Norte vai abrir nesta quarta-feira inscrições para cadastro reserva para 14 cargos. Todos os detalhes estão no nosso site, o thmais.com.br/vale. Os salários variam de 4 a 11 mil reais. E nesta semana ainda tem previsão de chuva. A terça-feira não deve ser muito quente na região. Vamos ver as temperaturas aqui no nosso telão? A gente começa falando de Lorena. Amanhã a máxima deve ficar em 30 graus, a mínima 19. Em São José dos Campos também pode chover. A máxima deve ficar em 29 e a mínima em 18. Ilhabela, máxima de 30, mínima de 21 graus. Campos do Jordão, máxima de 22 e mínima de 15. Mais uma pausa e daqui a pouco a gente vai falar de um assunto muito importante para a saúde da mulher, a menopausa. Voltamos do intervalo com um alerta. 1/4 das mulheres nunca fez exames de prevenção ao câncer de mama. Prevenir. Essa é a palavra principal quando se trata do câncer de mama. Márcia tem 65 anos e sempre fez exames de prevenção. Mas, ao passar por uma crise de sinusite, recebeu o diagnóstico positivo. Mesmo eu fazendo os preventivos, foi uma surpresa. Façam sim os exames, né, a mamografia. Um levantamento do Instituto AC Camargo, em parceria com uma empresa de pesquisa e inteligência de dados, revelou que 28% das mulheres nunca realizaram exames de prevenção. Destas, 25% estão na idade de maior risco, acima dos 40 anos. É o caso da Thaís, que tem 41. Ela já fez um ultrassom das mamas, mas foi há 20 anos. Para mim fica mais difícil de estar indo atrás, por causa do dia a dia também, a gente vai deixando mais de lado, né? Na pesquisa, algumas questões afirmativas foram levantadas. Por exemplo, amamentar diminui o risco da doença. Reposição hormonal e prótese mamária aumentam as chances de desenvolver o câncer de mama. Em muitos casos, mulheres com grau de escolaridade menor acertaram mais do que as que possuem anos de estudo. As respostas são: amamentar pode, sim, diminuir o risco do câncer de mama, mas não o zera. A prótese mamária não causa a doença e nem atrapalha o diagnóstico. E a administração de hormônios só com acompanhamento médico. O câncer de mama ele ainda é a doença mais incidente e apesar da melhora nos resultados e das maiores taxas de cura, ele ainda é responsável por um grande número de mortes em mulheres. As taxas de cura são tanto maiores quanto mais precoces forem os diagnósticos de câncer de mama. A gente continua falando da saúde da mulher. Agora o assunto é a menopausa. Um momento da vida que todas nós vamos passar, mas que é possível tornar esse processo mais leve. Independentemente da estação, a Ana Paula enfrentava um calor diferente, o que a tirava do sério em muitos momentos. Eram constrangedores nesse período, até realmente ter a certeza que era menopausa, tá? Que estava chegando. Por exemplo, em reunião de negócio, ou em algum momento de decisões difíceis ou de estresse, né? Subia um vermelhidão no rosto, um calorão, uma coisa que eu passava até vergonha, porque eu ficava parecendo um pimentão. Foi aí que ela decidiu procurar uma especialista. Hoje em dia existem tratamentos, os especialistas em parte hormonal, que fazem reposição hormonal sérias, né? Conseguem resgatar a mulher que existe em você.
porque menopausa não significa que a sua vida acabou. Mas o que seria exatamente a menopausa? E quais são os sintomas que causam tanto desconforto para as mulheres? A menopausa é só uma data. É 1 ano depois da última menstruação. Geralmente, antes disso, a gente já começa a sentir algumas mudanças. Então, ali dos 45 até os 55 anos, podem vir alterações hormonais e isso vai vir os primeiros sinais da menopausa. A gente chama esse período de climatério ou perimenopausa. Giovana, além de ser médica ginecologista, também é filha da Ana. E reforça que o tratamento como especialista é fundamental para devolver a qualidade de vida da mulher. Você vai ver um impacto muito grande, tem sim, da menopausa dentro da vida da mulher, tanto dessa parte de libido, quanto a parte de alteração de humor. Então, a gente consegue fazer com que passe por essa fase de uma forma mais leve, para a gente transformar a menopausa de uma forma mais leve. Não quer dizer, que é o que geralmente as mulheres acreditam, que chegou na menopausa e a vida delas acabou. Então, eu falo para os pacientes que a menopausa ela é tudo menos uma pausa. Então, a gente consegue passar por isso de uma forma muito mais leve. De acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Urologia, 35% das mulheres com mais de 40 anos de idade apresentam perdas involuntárias de xixi. E segundo a especialista, este e outros problemas causados pela menopausa também podem ser aliviados com o tratamento adequado. O estrogênio, ele que faz tanto a parte de dentro da vagina ficar úmida e a gente ter colágeno e uma proteção. Então, quando a gente perde, da mesma forma que a gente vai perder osso, a gente também perde colágeno. Daí a gente perde a sustentação do que a gente chama de assoalho pélvico, que são os músculos que sustentam a bexiga, o útero. Daí pode começar tanto a ter infecção urinária recorrente, quanto perda urinária. Então, a gente tem que tratar. E a terapia de reposição hormonal ajuda muito. E para quem não pode, a gente tem terapias alternativas, como, por exemplo, o laser de CO2. Com um bom profissional e com uma equipe atenta a todos esses sintomas, a mulher não tem nem porquê de sofrer. É só ser feliz. É qualidade, né? Em qualquer momento da nossa vida. Fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Agora você fica com mais notícias no SBT Brasil e amanhã eu te espero. Uma boa noite, gente. Tchau, tchau.